Ah, outra coisa, a gente sempre grava aula, tá? A gente grava aula e passa no final através do YouTube para vocês, tá? A gente passa o link também, Vou ver aqui um pouquinho. tá bom? Tô travando o som aí da linha. Pode ficar à vontade também, Sérgio, pode falar. Às vezes eu falo Estamos dando demais. um suporte para o pessoal no WhatsApp que estava com problema para entrar, Ah, é? Vai entrar? mas estão Então, conseguindo. então tá bom. Estou gravando aqui para vocês, tá? Então hoje a gente faz. Opa! Então, bem-vindos ao curso de Doutrina Espírita, que é o famoso ID, a aula inaugural aqui para vocês, né? Hoje, passando do que vai ser o ID. O ID, na verdade, é a introdução para a doutrina espírita. A doutrina espírita, o que que faz? Aqui a gente vai ficar praticamente 4 meses conversando com vocês sobre todas as prenúncios nossos, né? Da parte espírita. Deus, Jesus, formação e todas as coisas que a gente, nuances que a gente tem da doutrina espírita. Para depois, quem, claro, quiser e se mantiver no curso, né? Espero que todos, né? A gente vai conseguir ir para o básico um, 2 e 3. São 3 anos de básico, do qual a gente passa por várias formações, a gente introduz cada vez mais, né, dentro da própria doutrina e descobre alguns meandros do próprio espiritismo, né, e alguns meandros de vida. E, ao mesmo tempo, depois a gente vai para os mediúnicos. Os mediúnicos são contatos realmente com nossos amigos espirituais, que é o mediúnico um, 2 e 3, né? E aí a gente vai se aprimorando um pouco nas nossas técnicas, e principalmente nas nossas vertentes como espírita, mas sempre aprofundando, sempre nos estudos. Os estudos, em todos esses 6 anos que a gente vai colocar, são leituras de todos os livros da codificação, tá? De Allan Kardec, a gente vai passar para o Evangelho, Livro dos Espíritos, a gente vai ler todos os livros, todos, nesses 6 anos. E depois desse mediúnico 3 que vão fazer, a gente vai se colocar principalmente na doutrina do Evangelho, né? Que a gente vai fazer, esqueci o nome, qual é o nome, Sérgio? Depois? Esqueci. Depois do mediúnico 3. Aprendizes? Sérgio, tá me ouvindo? Não. Eu estou te ouvindo. Aprendizes, não é? Aprendiz do Evangelho. Perfeito, obrigado. São 2 anos de aprendiz do Evangelho para depois mais 2 anos de filosofia, né? E minha conexão aqui está meio estável. E mais 2 anos de filosofia. Quer dizer, vocês viram que tem bastante estudo, bastante conhecimento, na verdade, para a gente começar a falar realmente do que é o Espiritismo. Mas vamos para o ID aqui, que é a nossa porta de entrada, principalmente para vocês, né? Sejam bem-vindos antes de tudo, tá? Quem quiser abrir aí os vídeos, quem quiser falar, fique à vontade. Hoje é dia de vocês conversarem com a gente, tá? Então, antes de tudo, assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu falo sempre que o começo de tudo aqui, principalmente da nossa vida dentro da doutrina, é conhecer a parte do evangelho. A parte do evangelho que a gente está conhecendo é a parte do nosso próprio conhecimento. Muito vai se falar da reforma íntima, muito, a gente vai falar muito, ou vocês já conhecem, não sei, todos aqui já sabem o que é a doutrina espírita, ou já estão, já trabalham junto à doutrina espírita, ou já frequentam uma casa espírita, todos aqui? Ou- Então já a gente fala bastante, havia a Gabriela aqui falando tudo, e a gente fala bastante sobre reforma íntima, é o que a gente fala o tempo inteiro, né? A gente fala de reforma íntima é a reestruturação do ser que somos hoje, tá? Para o novo ser que seremos, né? Que seremos mais tarde, né? Que seremos na própria transformação. Mas eu falo sempre que é isso. O correto da gente começar a falar é transformação. Transformação, o ser do que eu sou, porque eu quero ser e porque eu esperam da gente, né? Porque quando a gente vem para cá, foi algumas vezes. Quem é o Motorola? Quem é que foi agora? Motorola G2. Né, Kelly, Nicole falou. Qual é o seu nome? Kelly, Oi?
Kelly. Kelly? Isso, Espera que eu vou renomear você aqui para falar Kelly. Com dois L's, Y? isso. Beleza. Estou alterando aqui. Pra gente saber o que a gente está falando. E, peraí, me perdi. Me perdi todo. Onde que estava, Sérgio? Não, você estava falando da doutrina, que a gente vai melhorando cada vez mais Ah, vai através nos do estudo, lendo os transformando. livros. Isso, vai transformando. A gente vai ficando meio esquecido também. Calma que isso também é idade, né? Então a gente vai se transformando. Talvez uma pessoa melhor e tenho certeza que seremos uma pessoa melhor. O Sérgio, quando começou, era uma pessoa, hoje é uma pessoa melhor. Eu, quando comecei, somos uma pessoa melhor. Porque vamos nos conhecendo, reconhecendo quem é aquela pessoa que a gente realmente vê dentro do espelho, né? Que olha para o espelho e fala assim: quem é essa pessoa? Essa pessoa aqui é essa realmente. É o Ricardo, é o Sérgio, é a Rosângela, é o Carlos. Sou eu realmente. É aquele ser que eu quero ser e que eu vou ser, né? E sempre uma pessoa melhor, porque a gente está aqui como espírito. Aqui, isso aqui que está aqui hoje é apenas uma carcaça, um corpo que nos emprestaram, Deus nos emprestou. Mas a gente veio aqui para fazer alguma coisa de bom. Eu sou espírita, faz alguns cursos pela FEB. Célia, né? Isso. Ah, Oi? Os cursos eu fiz na Federação Espírita de Federação São Paulo, Espírita. mas já Aham. faz muitos anos, então agora resolvi começar de novo. É, aprimoramento. A Casa do Gembe traz muito isso. Traz muito estudo, o pessoal gosta muito dessa parte, são estudos fortes, tá? E ao mesmo tempo traz toda essa parte da doutrina com conhecimento, né? E a gente tenta explicar tudo, né? Tudo que se passa. E não tem misticismo, né? A doutrina espírita já não tem isso de misticismo, mas tem conteúdo. Esse que é o principal. O que a gente tenta pegar aqui para vocês é isso, é bastante empenho, bastante força, conhecimento dos seus educadores, mas é a transformação desse ser que está aqui, nós todos, né? Transformação para uma pessoa, para um ser melhor. Quer falar um pouco, Sérgio? Senão eu vou continuar. Pode continuar, mas assim, é importante a gente falar o seguinte, que a gente vai melhorando em passos a cada aula, a cada mês. Eu lembro que quando eu entrei lá atrás no Básico 1, eu tinha finalizado um tratamento e o meu educador na época disse: no final do ano vocês estarão muito melhores. Eu achei assim, não, não pode ser, eu estou muito bem agora, não tem como eu ficar melhor. E, na verdade, eu fiquei muito melhor, porque eu percebi que estudando a doutrina, eu fui entendendo tudo o que tinha me acontecendo, e com certeza eu cheguei no final do ano muito melhor, e a cada ano que eu vou estudando, eu estou cada vez melhor. Ainda E bem. é isso que a gente deseja para vocês. É o conhecimento que é adquirido, quer dizer, a gente traz para dentro de nós Uhum. mesmos, né? Não é aquele conhecimento que é espontâneo e acaba jogando fora. A gente vai trazer esse conhecimento para dentro de nós e aí transformando essa parte melhor. Continuamos, Sérgio? Continuamos. Então vamos lá. Entrou. Conhecereis a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Então a gente vai lá. Então vamos apresentar. Vamos nos apresentar, Sérgio. Começa ou você Vamos nessa. começa? Ah, eu Então começo. lá, meu nome. Pode, vai lá, pode ir, Aí Sérgio. dá chance de você tomar um gole d'água. É, vamos lá. Pessoal, meu nome é Sérgio. É uma satisfação muito grande estar dando essa aula aqui para vocês hoje e acompanhar vocês nesse início. Como o Ricardo falou, são os primeiros passos. Alguns já conhecem um pouco, outros nem tanto, mas isso não tem problema. Não temos pressa. O que temos é dar o nosso melhor para vocês a cada aula, ouvir muito vocês, quais são as suas dúvidas. Eu comecei no GEMB há vários anos, comecei como aluno, hoje estou aqui como educador, trabalho também no A1, que é um trabalho muito bonito, que acontece na terça-feira e nos domingos, e continuo sendo estudante, estou no Mídia Único 2
e comecei a dar palestra no programa 7, que acontece às sextas-feiras. E todas essas atividades vão cada vez engrandecendo mais a gente, porque vai provocando o quê? A nossa reforma íntima. O fato de eu e o Ricardo estarmos aqui hoje é porque a gente tocou numa coisa muito profunda, a gente tocou na felicidade, uma felicidade que é aquela prometida por Jesus. E é uma felicidade assim tal que quando você tem esse contato, você não quer ela só para você, você quer dividir. Então a gente está hoje aqui para dividir isso com vocês. Ricardo? Ricardo? Na hora que foi pegar papel, você acabou. Na hora que foi pegar um papel, acabou. Oi, Mas é deu isso tempo aí de que o tomar Sérgio água? falou. Não, eu fui pegar papel. Eu gosto de anotar algumas coisas, né? Eu vou pensando, eu vou anotando, né? Coisa de meio louco. Bem, meu nome é Ricardo, estou também há algum tempo já na doutrina espírita, deve estar já há uns 19 anos. Já comecei na casa do Gembe, comecei na verdade lá no Itaim, né? Mas lá era na verdade um frequentador só de passes, né? E tentava fazer o curso, não conseguia, mas todos os meus cursos foram feitos aqui no Gembe, né? No Grupo Espírita Manuel Bento. E isso já há algum tempo atrás. Passei pelos professores, pelo Costa, que é o doutrinador, o diretor da parte de ensino, pela Marinês. Trabalho já no GEMB, já na parte de aula já há algum tempo também, já quase 16 anos, 15 anos, alguma coisa assim, mais ou menos, né? A gente vai ficando mais velho, a gente não conta muito tempo, né? Então, se a gente vai falar assim, melhor contar para deixar passar para trás. Não E precisa também. também, hã? Não precisa também. Também isso aí é relativo, né? É. Então, eu sou educador já há algum tempo lá na casa, né? No ID eu dei só uma vez aula, mas eu dou mais para a parte do mediúnico, né? As aulas, né? E acho muito legal vocês estarem aqui hoje para adquirir esse conhecimento. O Sérgio falou de felicidade, de estar bem, né? A felicidade é uma coisa que é vista por etapas, né? Na nossa própria Uhum. vida, a felicidade é algo que a gente vai adquirindo com o tempo ou com os momentos, né? Momentos que a gente está passando. Isso aqui para mim é um momento muito feliz de estar aqui dividindo com o Sérgio essa responsabilidade aqui de começar essa educação com vocês e começar a passar para vocês todos esses ensinamentos, ou pelo menos o começo e galgar, sabe, esse novo caminho junto com vocês. Isso é o começo dessa felicidade. Também trabalho na casa lá. Trabalho pouco, né, Sérgio? De terça a domingo, né? Só segunda-feira que não, porque acho que não arranjaram nada para mim trabalhar. Eu quis fechar o Então, Ricardo em casa. é. Não, hoje eu tô em casa aqui, né? Mas dando aula. Mas assim, é bom tudo isso, porque a gente, todos aqui somos voluntários, todos aqui somos voluntários. E é um prazer, né? Prazer enorme você doar horas para algo que você vê de novidade. E a casa só não tem só a parte da. Comecei nas casas André Luiz há alguns anos, a Cláudia está falando. Ela não tem só essa parte da educação, ela tem várias salas lá que são tratamentos, tá? São tratamentos espirituais, do qual vocês mesmos podem frequentar. Não sei quem frequentou a casa, já conhece a casa. Todos aqui já conhecem a casa, pessoalmente? Todos conhecem? Então lá tem um depói, né? Tem um depói. Não, pode ir, tá? Fica lá na frente do Pujol, hoje mudou, é 81, né? É isso, ô Sérgio? Era Não lembro o 79, número. mudou para. Era 79, mudou para 81. Vão lá, por favor. A casa está aberta de segunda, praticamente de segunda a sexta, né? Nos horários normais. Horário da tarde, a partir das 2 horas, e horário da noite, a partir das 7 horas. E de sábado, a gente faz um trabalho de assistência, né? A gente assiste os moradores de rua e moradores de algumas comunidades na parte da manhã. A gente começa às 7 da manhã e vai até entre meio-dia e meia e 1 hora, tá? E na parte da tarde atende algum tipo de outro tipo de ajuda, mas é uma ajuda mais restrita a algumas famílias. E de domingo tem a parte da família também, de assistência da família, e à tarde de domingo, a partir das 4 horas, temos o Evangelho Terapia,
Então, a casa dá muita força nisso. Dá muita força na educação, principalmente na força no seu trabalho. Então, todos serão aqui um dia, espero que breve, convidados a trabalhar também na casa. Então, isso dá um grande prazer. Não precisa trabalhar tanto, é que vai acumulando algumas coisas e a gente vai galgando e vai oferecendo oportunidades, né? Como a gente sempre brinca, Deus, Jesus, vai abrindo portas para nós. Aí é questão de escolha nossa mesmo, querer ir ou não. Isso não vai afetar nada, principalmente porque outros, se a gente não for, outros irão. Mas pode afetar mais ou menos para nós mesmos na forma de crescimento e de conhecimento, que eu venho sempre falando dos conhecimentos que a gente tem de cada oportunidade que a gente está ou não perdendo. Então, a avaliação é de cada um. Frequentei o GEB quando eu era o prédio antigo, e isso, poxa, já fazem desde 2019, 18, 19, que mudou. Mas é muito legal, muito bom. O prédio antigo era legal porque tinha aquela parte, não sei quem frequentou, que era uma parte que era um salão enorme, né? Que era um salão enorme de reunião e tinha salas separadas. Hoje é um prédio que a gente acabou construindo lá, graças a Deus, né? Vendendo o terreno e angariando depois a parte do prédio em si, né? Desde 2019 que a gente está hoje morando numa casa nova, né? Mas é isso. E eu quero. Bem, então aqui a gente vai passar, mas é rapidamente. A gente quer saber um pouco também de vocês, né? A gente quer saber um pouco de vocês, né? E sabendo de vocês, para vocês, sobre assim, o que vocês esperam do curso, né? O que vocês esperam do curso, quem são vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Pessoal, não fiquem tímidos, podem falar. Madalena, Célia, Cláudia, Boa Gabriela. noite. Boa Oi, noite. fala. Oh, obrigado, Madalena. Não me deixem só. Não me deixem só. Boa noite, meu nome é Maria Boa noite. Madalena. Eu sou paulistana, mas eu moro aqui em Santos há uns 4 anos. Ah, choveu pra E caramba ontem. muito, muito. Eu não saí de casa, que estava ilhado. Sim. E eu já estudei um pouquinho da doutrina em São Paulo, na Federação Espírita. E esse Uhum. semestre eu senti a necessidade de estudar assim com disciplina, sabe? Sim. Com horário, com disciplina. Por isso eu fiz minha inscrição no curso. Que apesar de conhecer um pouco, acho que ficou muito, tá tudo muito solto. E eu gostaria de estudar com mais disciplina, com mais rigor, com mais sequência. Por isso que Ah, eu me legal. inscrevi no curso. Eu fui no Manuel Bento há muitos anos atrás, quando era na casa antiga, quando eu morava em São Paulo. Eu fiz Sim, uma sim. assistência lá, mas curso aqui é a primeira vez. Eu tenho uma pergunta. Oi? Ó, é assim. Esse curso é dividido assim: perguntas fáceis eu respondo, as difíceis o Sérgio responde. Ah, vai ser fácil, vai ser para você É mesmo. fácil, então eu respondo. Os cursos são online? Todos esses cursos que vocês elencaram? Todos os cursos são online até o Mediúnico 1, né? Apesar que hoje uma parte do Mediúnico 2 também é online. Por que que o Mediúnico 2 não é online? Porque até o Mediúnico 1 as aulas são normais, a aula que a gente vai ter como vai ter hoje. Apresentação dos slides, apresentação disso, conversação, explicação, livros, leituras, indicação de leituras, tudo isso. No 2 a gente vai ter que começar a aula prática, no Mediúnico 2. E às vezes, assim, no 2 ainda tem menos tempo de aula prática, mas tem aula prática que acho que se eu me lembro, é uma vez por mês ou 2 vezes por mês tem aula prática. Se a pessoa mora fora da cidade, que nem Santos, é mais ou menos perto, vai, não é perto, mas é mais ou menos perto. Mas se a pessoa vem de Santos para cá, para as aulas práticas, tem aqui, dorme, vai para lá, que nem, tem uma pessoa de Piracicaba que vem, dorme na casa da cunhada, e depois volta para Piracicaba, nas aulas práticas. Perfeito. Mas no Mediúnico 3 já praticamente tem poucas aulas pelo online, né? E mais aulas práticas, entendeu? Tem bastante aulas práticas. Então aí fica mais difícil. Aí a gente faz. Mas isso não é agora que a gente vai pegar, mas assim, ou a pessoa decide ir para o aprendizes direto, né?
e faz o aprendiz, que é uma jornada belíssima, que é o estudo da Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia e o Evangelho direto, e, claro, com noção espírita, de tudo que a gente aprendeu, ou, né, na verdade, já começa e vem fazer com a gente todas essas aulas práticas do Menônico 2 e 3. Mas tudo é online. Vocês vão ter pelo menos aí 4 anos online. Então, é bastante tempo para se decidir e bastante mudanças, né, de que acontecem em nossas vidas, tem mudanças o tempo inteiro, né? Então, espero que possam vir, que as aulas, principalmente as aulas, e o Sérgio está tendo agora também, né? As aulas práticas são boníssimas. Então, tenho contato com nossos amigos espirituais, né? Então, vocês vão ter em breve, né? Apesar que a gente tem contato, porque todos aqui somos espíritos também, né? Então, esse contato com os outros. Tem espírito que mora na minha casa, que é minha esposa, ela é um espírito. Me maltrata de vez em quando, manda eu lavar louça, essas coisas todas, né? Mas assim, mas tudo bem. É o espírito que manda aqui. Ainda bem que eu fechei a porta para não saber disso, mas tudo bem, né? Então tem tudo isso. Mas assim, é mais ou menos por isso, mas todos são online, fica tranquilo. Muito Tem alguns obrigada. que nem agora também, que nem tem sempre cursos paralelos, né? Básico 1 e Básico 2, provavelmente não vai ter nenhum curso paralelo. Agora abriu um curso novo de um livro, né? Acho que o Sérgio também se matriculou, Sérgio, Sim. que é o do. Desencarnei agora. É, é. E então vai ter um livro. Então eles têm cursos paralelos também, tudo online, tá? Tudo online. Então também vocês podem frequentar isso, quando você estiver principalmente básico 3 mediúnico, tudo isso, e frequentar. Mas são outros dias, né, que não afetam as aulas nem os trabalhos, tá? Bem, estudo e trabalho vão ter o tempo inteiro, fique tranquilo. Uma vez iniciado a obra, não tem voltar para trás. Isso já vou colocar para vocês, né? Começamos a obra, que é a obra de cada um de vocês, não poderemos voltar para trás. Tem alguém que falar mais alguma coisa? É simples, só falar o que esperam do curso, nome, faz isso. Pode falar, Rosângela. Boa noite, Tudo obrigada bom, Rosângela? pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não, Ah, obrigado a você. muito especial, né? Se não existissem os educadores, o que a gente ia aprender, né? Então, obrigada por vocês aí, que há um ano eu participo Uhum, numa casa espírita, fica no aeroporto, eu tenho a convite de uma amiga, uhum, e, e eu percebendo todas as mudanças, venho me interessando, lendo mais, e aí foi quando, através de uma amiga nossa, ela falou de vocês, aí eu tive na casa, e aí isso reforçou mais que realmente eu quero aprender mais, e é isso, eu venho sentindo essa busca, essa necessidade, e as mudanças que vieram nesse um ano na minha vida, na vida da minha família, tem sido bastante importante. Eu moro próximo, estou na região de São Paulo, Zona Norte, e né? Quero poder agradecer. Estou muito feliz pelo dia de hoje. Eu tinha visto no ano passado, aí eu tinha acabado de passar as inscrições, então eu estou feliz, né? Passou um ano e um ano de muitas mudanças. Então, estou feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. obrigado a você, obrigado a você. Seja bem-vinda também à casa aqui. O GEMP é uma família, né? E a gente está formando aqui uma família de espíritos afins, né? Então, somos uma unidade aqui, somos a família que vocês, parceiros, irão galgar provavelmente os próximos anos, né? Então, que se forme bem a família, tá? Alguém mais? Então não vou te deixar só aqui também. Obrigado, obrigado. Fico contente, fico contente. Eu e o Sérgio aqui estamos alegres. Pode falar. Tudo bem. Volta. Eu sou a Gabriele e eu moro próximo até ao Gembe, aqui na Zona Norte. E eu estou frequentando a casa desde o começo do ano, acho que ali março, mais ou menos. Eu já fiz alguns cursos espíritas em outras casas aqui da Zona Norte, ou perto da Paulista, que era perto do meu trabalho. Uhum. Mas aí da última vez veio a pandemia, as aulas online, e aí, enfim, todas as mudanças aconteceram na minha vida também e eu acabei não concluindo os estudos. Parei ali no básico 3
E aí agora, enfim, não quis deixar para esperar o ano que vem para me inscrever no Básico 1, já decidi entrar aqui, enfim, de repente já conhecer algumas pessoas que possam ir também já pro Básico 1 e conhecer um pouco mais sobre a casa e estar familiarizada, enfim, com a metodologia, os estudos, as leituras. Acho que vai ser muito enriquecedor para mim. Ah, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigado por dar essa chance para a gente também. Esse curso do ID é um curso até rápido, né? Porque a gente vai ver em poucas semanas. É a introdução mesmo, tá? No básico vai se estender um pouquinho mais, que é um ano de curso, assim como os outros dois, o básico 2 e o 3. Aí o conteúdo é um pouco mais forte e a gente vai aprimorar os estudos, até chegar nos mediúnicos, que vão se aprimorar cada vez mais, né? Então, a gente tem muito ainda para galgar, mas é o começo. As escadinhas aqui a gente vai subindo. Eu e o Sérgio aqui estamos há algum tempo, mas ainda, cada vez que eu estudo, eu sei cada vez menos. Então, não sei cada vez mais. Eu sei Sim. que cada vez sei menos, né? E preciso estudar cada vez mais para poder adquirir talvez mais conhecimento. Mas o conhecimento não é nosso, é de vocês. A gente repassa todo o conhecimento que a gente tem, né? O pouco conhecimento que a gente tem, a gente repassa. Fique tranquilo. Pode falar, Sérgio, que senão eu também falo pra caramba, né? Falo muito, né? É importante assim, a gente vai Pode passando falar? o conhecimento e as nossas experiências também para vocês, né? E, Principalmente. e dentro dessas experiências, como o Ricardo falou, a gente vai crescendo, vai motivando vocês, demonstrando, e vocês vão perceber também que a cada aula, o Sérgio falou aquilo, o Ricardo falou aquilo. Opa, modifiquei um detalhe na minha vida, comecei a pensar mais positivo em alguma coisa e realmente o meu dia já ficou melhor. Assim, Então a gente vai aos pouquinhos, doses homeopáticas, mas com grandes resultados. É isso que a gente espera. É. Pode falar, Bom, Marcos. Ricardo. Marcos, eu acho que queria ah, falar. Depois a Regina também isso, eu queria quero falar. me apresentar também, aproveitar a oportunidade. Luan Meu nome é Marcos. Marcos, Rodrigues. Já conheci o Gembe em 2010, no prédio antigo, fiz um ano da escola, mas Ah, devido aos legal. meus compromissos profissionais, eu tive que me ausentar mudei para Guarulhos e ficou meio difícil comparecer o Gembe, né? Uhum, Aprendi um pouco em outro movimento espírita, na Aliança Espírita Evangélica, onde eu fiz os cursos, né? aham, E depois que eu mudei para Caieiras, eu fiquei afastado um pouco devido ao meu novo emprego, né? Eu trabalho na área de segurança e uhum. e faço vários postos de implantação para a empresa, então não dava certo encaixar os horários de aula, né? Então estou aqui aprendendo, recomeçando, reorganizando a mente na doutrina espírita, né? Tentei entrar no curso online no ano passado, mas infelizmente eu tive que implantar um posto em Jundiaí e o sinal lá era muito complicado na hora que eu saía do posto, né? Tinha que vir no trem e a parte de Francisco Morato lá caía tudo. Então espera aí aprender muito um pouco contigo, Ricardo, com o Sérgio, e com toda a equipe aqui, com todos os alunos e com a espiritualidade que vai nos apoiar sempre e estar presente aqui, Tem, né? com Pode ter certeza. certeza. Vamos aprender mais com eles do que comigo, com o Sérgio, viu? Pode ter certeza. Sim. Tudo aqui é troca de experiência, fiquem tranquilos, né? Tudo aqui é troca de experiência. Mas bem-vindo antes de tudo, tá, Marcos? Bem-vindo. Acho que a Regina queria falar alguma coisa também, depois a Giane também. Regina quer falar alguma coisa? Vou me apresentar, né? Eu sou a Regina, essa é a Fernanda, que também está minha filha. Oi, A gente Fernanda, tudo bom? está falando do Rio Grande do Norte. Eu moro em São Oh, que Paulo, mas bom. ela mora aqui em Pipa, Rio Grande do Norte. E a gente tinha se inscrito através da minha tia Rosileia, que trabalha aí com vocês, né? Aham, Eu quero me aprofundar na doutrina. Eu tenho uma outra religião, mas faz parte, a doutrina espírita faz parte da nossa crença, então sim. eu quero me aprofundar. E a Fê é o primeiro estudo, né? Tá bom? Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Ah, eu falo sempre que o Espiritismo não fecha portas, tá? Na Essa verdade, ele moça. trava. Oi? O Espiritismo nunca fecha portas, ele traz conhecimentos, né? Aí a pessoa mesmo que decide os seus caminhos, sua vida, e aí através disso
a gente só dá as armas necessárias para isso, para você seguir em frente. Aí o restante é conosco mesmo. O poder de decisão é nosso, pessoal. Eu queria falar isso para vocês logo no começo, ó. Poder de decisão, adivinha de quem que é? Nosso. É maravilhoso isso, né? A gente poder tomar as decisões. Seja bem-vinda, Regina. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Jeane queria falar também alguma coisa, né, Jeane? Isso, boa noite. Boa noite, Boa tudo bem? noite. Meu nome é Jeane, eu já conheço o GEB há muitos anos. Em 98 eu comecei a fazer um curso, fiz 2 anos, mas não dei continuidade, né? Acabei parando. E agora eu quero continuar a fazer direitinho esse curso. Estou fazendo um tratamento espiritual, porque eu perdi meu marido há 8 meses e está me ajudando Eu sinto bastante, me muito. fortalecendo. Obrigada. Uhum. Está me fortalecendo muito. E eu quero aprender tudo sobre espiritismo, eu quero estudar. Estudar, estou bem empolgada agora, estou muito contente. E obrigada a Então, vocês por ensinar a gente. obrigado a você por estar aqui. Nós que agradecemos. E a Obrigada. gente vai ver descobertas aí que vai introduzir na vida nossa o conteúdo que a gente precisa para acalentar alguns momentos da nossa vida, né? Então, Uhum, nesse ajuda muito. sentido, claro, com certeza. E tenho certeza que será sempre bem amparada. Fique tranquilo. Obrigada. Alguém mais quer falar? Eu posso falar? Célia? Pode, claro, por mim. Bom, eu já sou espírita há alguns anos, até quero contar como entrei no espiritismo. No final dos anos 90, minha filha começou a apresentar sinais de mediunidade e eu não sabia como lidar com aquilo. Aí resolvi ir para a Federação Espírita e comecei a estudar o espiritismo. Fiz alguns cursos lá, Introdução, Espiritismo 1 e 2, Educação Mediúnica, Reforma Íntima. Mas aí um dia a minha filha recebeu uma mensagem psicografada e nessa mensagem dizia assim: é, vocês estudam, 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 e a prática, como fica? É, o Espírito se manifestou, né, naquela mensagem. Uhum. E a partir daí eu resolvi começar a fazer um trabalho voluntário. E trabalhei por 20 anos como professora dando atividade para terceira idade. É bonito Isso, isso. isso me acrescentou muito, me Muito ajudou bom. muito. E só que depois me mudei de São Paulo, fui para o interior, morei lá 12 anos, fiz o trabalho lá também. E voltei agora faz 3 anos, porque por que que eu fui no GEMB? Fui fazer uma assistência espiritual, porque perdi o meu marido faz três Eu sinto anos muito. e perdi a minha filha, essa minha filha que eu comentei, faz um Uhum. ano. Aí fui para lá Então, fazer o trabalho espiritual. sim, de assistência. Me senti bem, e aí me convidaram para os cursos lá, e agora estou voltando de novo para fazer uma reciclagem. Mas devo dizer que o Espiritismo me ajudou muito a me tornar uma pessoa melhor, porque antes eu me achava assim, eu me achava muito boa, porque eu não fazia o mal para ninguém, mas eu também não fazia o bem. E a partir do Espiritismo que eu comecei a ajudar outras pessoas e a me tornar uma pessoa melhor. Então, estou muito feliz porque estou aqui e vou fazer com vocês uma reciclagem, estudar tudo novamente e tenho certeza que eu vou me sentir muito bem aqui. Vamos lá, Muito esperamos que obrigada sim. pela companhia de E vocês todos. Que tenhamos, antes de tudo, o conforto, né, da casa espírita e eles dos amigos e irmãos espirituais. Isso aí, com certeza, eu sei que vai acalentar cada um de vocês aí nas suas casas, nos seus lares, né? E essa parte do estudo a gente dá, mas antes de tudo é
é para aquilo que eu falei sempre, tem que acrescentar dentro de vocês. Quem assimila o conhecimento traduz toda a força que Jesus queria trazer, e a gente discute ele há 2025 anos, né? Discute os ensinamentos de um pequeno período que ele teve na Terra aqui com a gente. Então, a gente vai ver o espírito de luz mais forte que chegou em nosso planeta e a gente vai discutir muito sobre ele, né? Depois do Sérgio Lima, né? Porque o Sérgio Lima também é um espírito de força aí. Né, Imagina, Sérgio? não mais que o Ricardo. Sérgio? Alguém mais quer conversar, falar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. Senão a gente toca para frente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar. Por favor, fala, Ana. Oi, eu sou cientista, mas eu moro em Angra há mais de 30 anos. Já tá com É, sotaque. eu tô. é, então, a minha história com o espiritismo, eu fui aposentada por invalidez porque eu tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Uhum, Fiz tratamento muitos anos em cima de uma cama e tomando remédio e sempre com sensações ruins, né? Pensamentos ruins, vozes e visões, muito, coisas ruins negativas. sim. Até que um dia um amigo, que foi meu doutrinador muitos anos, veio me visitar e nós começamos a fazer um trabalho juntos e atualmente eu tenho, né, tenho força, estou bem, né, eu tenho agora essa história de ser médium e tal. Eu tenho algumas, né, sensações, mas eu sou completamente leiga em relação a tudo. Sempre vi palestras, leio livros e tal, mas achei bacana essa oportunidade de começar bem do inicinho mesmo. E isso me encanta. Então é um privilégio estar com vocês. O privilégio é nosso. Fique tranquilo, né? E é um prazer, sabe? É um prazer nesse tudo você estar aqui com a gente, tá? Muito Sinta-se obrigada. abraçada por todas. Sinta-se Muito abraçada. obrigada. Sinta-se querida por todas. Eu tenho certeza, Muito tá? obrigada. Você é querida nossa e querida pelos amigos espirituais. Aqui Obrigada. vai ser um desafio para nós e um desafio para vocês. A gente faz mudanças, e eu falo muito do acrescentar, né? Acrescentar é trazer para dentro o conhecimento, mas antes de tudo parte de uma premissa principal. Muitos falam que é a fé, mas eu falo que é a vontade, sabe? É a vontade nossa de querer as coisas. Se eu quero, realmente tenho que saber pedir. Se eu quero, tenho que saber pedir. E eu tenho que saber para quê. E tudo vem no momento certo. Tudo vem no momento certo e são nossas dificuldades que nos trazem a ser homens e mulheres melhores. Todos aqui somos homens e mulheres melhores que passamos por dificuldades. Passamos hoje, passamos o tempo inteiro, mas somos melhores. Tenha certeza, somos melhores. E você também vai ser como todos aqui vão ser. Tenha certeza, Assim seja. tá? Eu e o Sérgio temos certeza, tá? Eu tenho. Sérgio, quer falar alguma coisa? Vai falando, senão o Ricardo aqui toma conta de tudo, hein? Pelo amor de Deus, não para de Ah, mas falar. está indo muito bem. Estou aprendendo com você também. Ah, Juro. não, pelo amor de Deus, senão não para de falar aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade, pessoal. É a casa de vocês aqui. Fiquem tranquilos. Temos até 15 para as 10. A gente tem que preencher o tempo. Hoje é a aula inaugural. Quando assim, hoje é vez de vocês falarem. Quando a gente começar a dar aula, vocês podem só perguntarem, né? Então, sinta-se à vontade. A gente quer conhecer vocês, né? A gente já fala muito de vocês, senão. Quer falar Não falou nada? ainda. Mais ninguém? Pessoal, então eu vou continuar aqui, tá? A exposição. Mas assim, quem quiser falar, sinta-se à vontade, pessoal. É casa de vocês, já repeti, tá bom? Vou compartilhar aqui e continuar aqui um pouquinho mais da apresentação, tá? Então a gente conheceu já alguns alunos, alguns amigos aqui de vocês, né? Que a gente vai conversando e não quer mudar, mas vai mudar. Então as aulas são todas quartas-feiras, das 20 horas. Pessoal, nós começamos pontualmente às 20 horas, tá? Estando com um aluno, estando com a sala completa.
A gente começa às 20 horas e a gente termina pontualmente às 21h45. Mais ou menos, né? Porque se a aula foi muito longa, a gente estende mais 5 minutos, tudo isso. Mas a gente tenta terminar às 21h45, tá? Na grande maioria das vezes, a gente termina às 21h45, tá? Começando hoje, né? Parabéns, obrigado por todos estarem aqui, né? E vai terminar dia 3/12/2025, tá? Aí, chegando no final. Vencedores que somos. E qual o formato da aula? É aquilo que eu falei para vocês, tá? A gente vai ter se baseado em algumas coisas. A oração inicial, tá? Que a gente vai. No começo, eu e o Sérgio vamos fazer, mas a gente espera que tenha voluntários aqui, porque nos básicos vão ter que ter voluntários, nem que sejam apontados. Então, tenham agora, fiquem à vontade, façam oração. Oração é muito simples. Meu bom Deus, me proteja hoje e sempre, proteja essa classe, hoje e sempre. Pronto, fiz uma oração, não fiz? Não fiz? É se ligar o tempo inteiro. O melhor celular do mundo é o celular que a gente tem, é a oração, é a prece. A gente se liga com os amigos espirituais. E quando é que eu posso fazer a oração? Hein, Sérgio? Que horas eu posso fazer a oração? Tem horário Sempre, marcado? em- Hã? não, a qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer momento. Eu estou no ônibus, eu posso fazer, Sérgio? Com certeza. Eu estou no banheiro, eu posso fazer? Pode. Estou tomando banho, eu posso fazer? Com certeza. É todo momento eu posso fazer oração. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu posso fazer oração? Principalmente. Então é isso, pessoal. Oração é para se fazer. Se Jesus, o maior espírito que apareceu neste planeta, fez as preces, fazia prece o tempo inteiro, né? Ele se ligava com o Pai o tempo inteiro. Mas a festa na parte do Calvário, ele fez prece. Imagina, se ele fez prece, quem somos nós aqui? Espíritos que estamos começando a galgar alguma escadinha da vida, né? Ricardo, Oi, pode falar. Ricardo, Pode falar. deixa eu só fazer um parênteses. Sim. A, a principal foi perguntado para Jesus Cristo, qual o maior mandamento? Ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Então, amar a Deus significa o quê, principalmente? Conversar com Deus. E como que a gente conversa com Deus? É através da oração. E quando Deus vai nos ouvir a qualquer momento, Ele está sempre ali. Aonde está Deus? Ele está aqui nesse momento. Quando a gente fechar essa aula, onde Deus estará? Ele estará junto de cada um de vocês. Então, quando a gente fala o momento de você orar, é entrar em comunicação com Deus e Deus escuta a gente. Isso quando? Em qualquer momento. Então, quando vocês orarem, mentalizem, pensem em Deus, estabeleçam essa comunicação. Vai fazer muito bem, porque se a gente ama a Deus, por exemplo, é, estamos todos numa família, ou temos mamãe, ou pai, ou irmãos, e a gente tem um ente da nossa família que a gente fala que a gente ama, não tem? Todos aqui? Agora, olha só que interessante. Se esse ente que vocês dizem que vocês amam, vocês querem falar com ele? Sim, a todo instante. E se Deus nos ama e a gente ama a Deus, a gente tem que falar com ele também. Precisa. E não existe comunicação mais agradável do que falar com o nosso Pai. Ricardo, fechei o parênteses, não quis atrapalhar muito. Não, que atrapalhar, pelo amor de Deus. É assim, a dupla é assim, tem um mais agitado, que sou eu, e um calmo. O Sérgio é o sereno dessa dupla, é a parte serena. Desde a época de aluno. O Ricardo É, foi meu aluno por 2 anos. Aliás, eu fui aluno do Ricardo durante 2 anos. você vê? Vê o trauma que ele ficou, né? Por assim, o Ah, trauma dele foi tranquilo. tão forte, trauma dele foi tão forte que ele falou assim, vou voltar aqui e vai ter dar aula comigo, né? Ah, foi um prazer. Está sendo um prazer. É isso. Então lá, oração inicial. Então é o que o Sérgio falou, oração o tempo inteiro. Sabe, a oração o tempo inteiro. Isso vamos aprender que todo horário é bom para fazer oração, todo tempo, né?
Aí a harmonização vai ser através dos livros que a gente tem. A gente escolheu aqui, e a gente vai passar para vocês depois, mas o livro que a gente escolheu aqui de contato para fazer a harmonização e ter o começo das aulas, para a gente poder, como chama? Nos harmonizar. Harmonizar, na verdade, assim, ter o início de tudo, né? Tem a parte de tudo. É a palavra vida eterna, tá? Do Emmanuel com o Chico Xavier, né? Então, a gente vai fazer a leitura de um parágrafo que a gente vai escolhendo aqui e vai passar para vocês, né? Qual que a gente acabou escolhendo. Um capítulo, a gente vai ler o capítulo, tá bom? Vamos ter a aula em si, né? A aula vai ser sempre assim, vai ser uma minha, uma do Sérgio, uma minha, uma do Sérgio. Sempre vai ser uma aula intercalada do outro, né? Depois a gente vai para a parte final, quando acabar a aula, a gente vai fazer as vibrações. Vamos ensinar também como fazer as vibrações. E depois uma prece final, ok? É isso. Basicamente é isso. Fiquem tranquilos que tudo isso aqui a gente vai ensinar vocês, tá? Fiquem tranquilos. Perguntas? Podemos ir para as obras básicas? Perguntas? Dúvidas? Anseios? Então tá bom. Ninguém tem Tem dúvidas? reclamações? Reclamações? Nada? Então vamos lá. Então a gente vai ler, vai começar a aprender e ler durante o ID e os básicos. A gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Básico, a gente vai entrar mais forte nesses dois livros, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Quem não tiver, pode pegar também na internet, mas é sempre bom ter o livro físico, né? Eu gosto, tem bastante, tem uma biblioteca aqui em casa, mas assim, é bom para a gente manusear. Eu gosto disso, né? Mas quem não gosta, tem na internet. O livro da harmonização que eu falei para vocês é o Palavra da Vida Eterna, tá? De Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Tá? Você vai ver que essa dupla aqui é fantástica, Chico Xavier e Emmanuel, né? Com o tempo, a gente vai aprender a história de Emmanuel e principalmente de Chico também. Vamos aprender toda essa história. A gente vai passar para vocês o cronograma também de aulas. A gente vai passar quem é que vai fazer a aula, qual aula vamos ter, qual vai ser o livro qual vai ser o capítulo do livro de humanização, tá? E quem vai, sempre vai ser assim. Quem fizer a condução se eu fizer a primeira aula vai ser a minha. Então eu vou dar a aula para vocês. Mas quem vai fazer a harmonização, quem vai conduzir a harmonização vai ser o Sérgio. Ele que vai conduzir tudo. Então, sempre isso vai trocando a dupla dos educadores, tá? Até para não cair no tédio, né? Mas assim, vai trocando. E a gente vai sempre chamando alguém para quem estiver disposto ou predisposto a fazer as orações, a fazer a leitura, tudo isso, a gente vai pedindo para vocês. Senão, a gente vai fazendo no início, tá bom? A gente vai passar o cronograma para vocês, fiquem tranquilos. Questionário. Questionário. Vocês gostam de questionário? Gostam? Eu não queria falar, mas os básicos têm questionário. Aqui a gente vai optar, a gente ainda vai fazer talvez só o questionário depois das aulas, tá? Mas assim, o que acontece? Todos os básicos têm questionário antes e depois. Tem um pré e tem um pós, tá bom? Então, questionário a gente vai fazer só o pós, por enquanto, tá? Até para vocês ver. E vai ser facinho, é tudo com teste, tudo isso é resposta simples. E é só mais para ver se vocês aprenderam, para fazer leitura, é mais para isso, tá bom? Então fique tranquilo que a gente passa também para vocês. É tudo pelo Google, tá? Toda a parte de questionário vai ser através disso, do Google, do que eu estava falando. A parte de questionário, nome, a gente vai pedir o e-mail de vocês, tudo, e aí vocês mandam de volta para a gente, tá? A gente tá sempre o prazo de até 6 horas do dia da aula, tá? Então seria, se eu lançar agora a primeira, eu vou dar aula semana que vem. Aí na semana, até a próxima semana, da próxima quarta-feira, até 18 horas, pode preencher o questionário, tá? Você preenche mais porque tá mais na nossa mente a aula, quem frequenta, tudo isso, é mais fácil preencher mais rapidamente. Mas aí é questão de cada um e tempo, né? Claro, principalmente. Ricardo, tem Mas tem nota uma mínima, semana, né? né?
Ou não? Hã? Tem nota Oi? mínima, né? Ah, tem uma nota mínima. A nota sempre aqui. É que assim, por enquanto, né? Como é tudo ID, e vocês estão começando, vamos deixar um pouco de lado a nota. A gente vai colocar nota para vocês, tá? A gente vai fazer as perguntas necessárias. Sempre assim, vai dar uma nota máxima é 10 ou 100, depende de quanto vale, se vale 10 ou vale um cada um. Mas vocês vão perceber se vocês foram bem ou mal, tá? Então, por enquanto, a gente vai contar muito com isso, né? Mas, principalmente, é bom para vocês para reavaliação do que vocês estão aprendendo e se estão aprendendo. E se tem dúvidas, que é o principal, né? Porque às vezes tem dúvida, às vezes a gente guarda para nós as dúvidas, mas não precisa guardar. Eu, Sérgio e todos os amigos aqui, às vezes tem dúvida. Se um amigo, às vezes, se vocês estão aqui conosco e de repente tem uma dúvida, o amigo do lado às vezes, puta, eu tinha essa dúvida que o Sérgio falou, só que eu tive vergonha de falar. Não tenha vergonha, pode ser tudo sem vergonha. Tá certo falar isso no Espiritismo? Hein, Sérgio? Hum. Acho que não, né? Eu acho que fica meio Ah, pejorativo. Acho que é melhor falar, bom, né? fiquem livres para perguntar. Acho que é melhor. Ah, ficou mais legal. Então, tá bom. Então não sejam sem vergonha, sejam livres para perguntar, tá bom? Tenham liberdade, tá? Tenham liberdade. Eu vou pagar isso aqui da fita, senão o Costa vai me mandar embora, né? Se não me Ô, manda embora, eu não Ricardo, pago mesmo. é importante notar assim, não precisa esperar o momento da aula para perguntar. Vocês podem mandar questões por e-mail para mim e para o Ricardo também. Aí a gente Fique à responde na vontade. medida do possível. Assim, alguns educadores, a gente nem discutiu isso, né, Sérgio? Mas assim, alguns educadores recebem muita coisa pelo WhatsApp, né? E o WhatsApp, por enquanto, o WhatsApp é livre, tá? Se vocês querem perguntar alguma coisa pelo WhatsApp, fique à vontade, tá? Porque eu e o Sérgio, a gente trabalha normalmente, né, na parte material. Se a gente puder responder na hora, responde, senão a gente, tipo, pintou dúvida, pode ir lá. Mas assim, Sim. não use o WhatsApp do Gembe para coisas triviais, né? Se querem criar um WhatsApp entre vocês, fiquem à vontade. Não sou eu nem o Sérgio que vamos reprimir isso. Se quiser, entre vocês. Mas assim, no do Gembe que a gente usa, né? Usem para alguma coisa que seja realmente questionável, dúvidas, ah, qualquer coisa que tenha a ver com o curso, tá bom? Senão a gente é obrigado a travar o WhatsApp e só a gente fica lá mexendo. Eu acho que somos livres bastante, adultos bastante, para saber o que a gente pode passar e sem aquele conteúdo de bom dia, boa tarde, boa noite, e nem conteúdos que não tenha nada a ver com a doutrina, né? Nada a ver com realmente com a parte espiritual, tá? Então é mais isso que queria alertar vocês, tá? Então, use o WhatsApp com consciência. E aí fica mais fácil até para a gente poder conversar. Alguma coisa, Sérgio? Senão vamos continuar. A, a Kelly está questionando quando começa o Básico 1, Kelly. O Básico 1 começa ano que vem. É, ano que Ah, vem só. O entendi. pessoal já está ansioso, você vê? O pessoal já está ansioso. Isso é um ótimo sinal. Estão Né? famintos por conhecimento. Muito bom. Opa, vamos lá, então. Vamos dar-lhe conhecimentos, né? E venha o conhecimento. Então, questionário. Então, é isso. Todos vão ter nota, tá? Então, por enquanto, a gente não vai nem mexer muito com isso de nota mínima ou máxima. Mas vocês vão ver se valer 10 ou valer 100, vocês vão ver quanto vocês vão estar tirando. Então, isso vai ser apresentado para vocês. E fica entre vocês, tá? E vocês veem a própria evolução de cada um. Mas tenham dúvidas? Pergunte, por favor. Todas as aulas como essa aqui que a gente está fazendo são gravadas, a gente repassa por YouTube, manda o link no WhatsApp para vocês, e vocês podem reler, né, fazer uma releitura da própria aula, tá? Fiquem também tranquilos quanto a isso, tá? E ficam para vocês as aulas. Temos lista de presença, tá bom? Temos lista de presença. Assistir ao vivo, mais entrega do questionário pós-aula. A gente conta, principalmente, quem entregou, né? Tudo bem que a gente está no ID, a gente pode deixar passar algumas coisas, mas a gente está querendo para vocês que sejam
principalmente a responsabilidade seja criada em cada um de nós, tá? Não adianta agora no ID vocês serem assim e no básico um querer ser a mesma coisa. Não vai ser. Porque no básico um a gente cobra realmente de vocês mais a cidade, presença na aula, poder realmente estudar, poder fazer as coisas. Então a gente prepara as aulas para vocês. Então usufruam bem desse momento dos básicos, do ID, dos mediúnicos, com tudo que os educadores vão passar para vocês. Então, a gente dá tudo através do assistir a aula, que é a presença aqui de vocês, mais a entrega do pós-aula. A assistir a gravar a aula que a gente vai repassar para vocês, mais a entrega do questionário pós-aula, atingindo no mínimo a nota 5. Por enquanto a gente vai ver, mas quem tiver muito mal abaixo disso, a gente vai tentar conversar para ver se a pessoa dá uma animada aí. Duas faltas seguidas, principalmente nesse curso que é curto, é sinal para a gente que é desistência, tá? Então, se vocês tiverem que faltar, avise o Sérgio, me avise, tá? Principalmente por quê, mas não adianta faltar direto se não está tendo ainda consciência do aprendizado que a gente está tentando passar para vocês. Se realmente vai desistir alguma coisa, fale com a gente. A gente vai fazer o possível para vocês estarem aqui conosco, mas também façam o possível para querer assistir a aula. Não adianta só eu e o Sérgio querer que todos estejam aqui. Queiram também frequentar as aulas, tá? Tudo isso é estudo, antes de tudo. Nós aqui do Grupo Espírita Manuel Bento, em todas as aulas de ensino, em tudo, a gente tem um regimento interno. Vai ser passado para vocês, tá? A gente fez um regimento novo, vou passar também no WhatsApp. Então, leiam. Se tiver dúvidas, passem para a gente, que a gente também vai responder sobre isso, tá? Mas leiam, fiquem à vontade de ler. Tendo dúvida, falem conosco. Eu sou Ricardo Recarte, meu e-mail é esse, meu celular está no WhatsApp, fiquem à vontade de conversar comigo. Meu amigo, colega, irmão é o Sérgio Lima, tá? Aí está o e-mail Aluno dele. também, ex-aluno. Hã? Ah, Aluno ou ex-aluno também? é isso, amigão. Aí fiquem à vontade de conversar com eles. Como eu falei para vocês, perguntas fáceis para mim, perguntas difíceis para o Sérgio, tá bom? Complicados é com o Sérgio, fáceis comigo. Então, mais fácil de resolver. Espíritas. Espíritas. Todos nós somos espíritas antes de tudo, mas somos cristãos antes de tudo. Amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Espírito da verdade, que é Jesus. Descobrimos agora. Antecipamos o básico 2. Agora sabemos que o Espírito da verdade é Jesus, né? Instruí-vos, esse segundo. Então, vamos estudar. Já dizia... opa, ok, peraí, voltou. Já dizia também Sócrates, né? A verdadeira liberdade está em nossa mente, né? Então, se a gente se liberta, lê, é nossa mente que está se libertando, né? É uma coisa que a gente nunca pode, ninguém nunca pode prender, a nossa mente, ó. Nossa mente voa. Pode estar numa cela 2x2, mas, ó, nossa mente voa. Cria todas as condições necessárias para poder fazer tudo o que queremos, né? Tudo o que queremos na vida. Somos um objeto a ser criado. E estamos criando esse próprio objeto. Somos nós, né? Então, queiram coisas boas para vocês. Eu quero. Você quer coisas boas para eles, Sérgio? Nossa, bastante. Muito. Então, é o nosso presente. Sejam bons. Pessoal, o que mais? O que a gente pode falar mais para vocês? O que vocês esperam na aula? Quem não falou ainda? Nicole, que está Podemos chamar, quietinha. talvez? Nicole, Beatriz, Cris, Carlos, Carlos, está Cláudia. quietinho. Boa noite. Oi, Nicole. Obrigado, Nicole. Não me deixe só. Meu nome é Nicole, eu mudei recentemente para São Paulo, sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Não tinha nem... Bem-vinda. Obrigada.
Não tinha nenhum contato assim com o espiritismo, só quando eu era bem pequena, minha mãe ia ao centro e eu ficava na sala de atividades, então basicamente eu só brincava. E eu tenho muita vontade de aprender sobre a doutrina e ser uma pessoa melhor. Acho que deve ser nossa busca constante. Estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade e muito obrigada. Obrigado você por estar aqui. Obrigado por ter A participado com gente a que gente. agradece. Até na próxima aula a gente vai ter a entrada principalmente do que é o espiritismo, né? A gente vai explicar um pouco para vocês do que é espiritismo, de como foi formado, o que são médios, na verdade. É claro que vai ser uma aula um pouco mais ampla, porque a introdução mesmo mais forte vai ser nos básicos, né? Principalmente, e a parte da mediunidade em si, vocês vão ter lá na parte do mediúnico. Apesar que no básico 3 a gente já tem um pequeno contato, né? Mas um pequeno, assim, lance a partir disso. Mas, principalmente no básico 3 a gente vai aprender do átomo ao arcanjo, né? A criação nossa, passo a passo. Como a gente nasceu, aquele pequeno átomo que estava ali, ó. Pensa no Sérgio, pense no Sérgio como um pequeno átomo que estava ali, ó. Até Hidrogênio. se tornar, até se tornar passando. A gente passa por um monte de etapa. A gente vai para o mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal que Nominal. estamos hoje. Até o Sérgio aí, que está aí, na frente de nós. Então, a gente Mas vai. nosso Hã? grande objetivo é o arcanjo. Pra você ver, para você ver. Vamos chegar. Vamos Não chegar, sabemos quando. todos. Não sabemos Não, quando. Mas espero mas que breve. Quero ganhar. breve, mas temos tempo, temos a eternidade. Mas quanto mais cedo chegar, melhor. Eu tenho uma luz aqui, ó. Tem uma luz aqui que bate, então deve ser essa luz aqui, então. Eu tenho uma luz divina. Não, não tem tanto, não, pelo amor de Deus. Não tem, não. Falta muita luz ainda. Ai, peraí que minha cadeira está baixando. E vamos também ver uma diferença, mas aqui a gente não vai entrar tão forte nisso, mas a gente vai aprender uma diferença entre espiritismo e espiritualismo, tá? Já na primeira aula. Tem muita diferença entre espiritismo e espiritualismo. Tem uma diferença que a gente vai aprender já nessa primeira aula. E é um contato muito forte que a gente tem entre essas duas, que a gente confunde um pouco o que é espiritismo e espiritualismo. Então, e alguns se adentram forte no espiritismo e partem para o espiritualismo, ou vice-versa. Faz espiritualismo e depois entra no espiritismo. Mas tem uma parte muito forte, principalmente que a gente é um país que tem muitas crenças, né? A gente tem muito contato com várias crenças. E todas essas crenças se formam numa só, que é a divindade de Jesus e de Deus. Isso, a busca e o objetivo é o mesmo. Eu falo assim que para a gente definir se uma religião, se uma doutrina é boa, né? A gente tem que aprender essa doutrina. A gente tem que estudar. Como eu posso falar que evangélico é ruim, se a parte de candomblé é ruim, tudo, se eu nunca estudei, né? Se eu nunca estudei, se eu nunca fui informado, por causa da tendência de outros que falam que não é bom, não. A gente não pode ter mais. A gente está agora na hora de, poxa, eu não gosto daquilo, mas por que que você não gosta? Ah, porque eu fui lá, estudei, tudo. Aí pode não gostar, realmente, é uma questão própria. Mas eu tenho milhões de pessoas que gostam de outras partes. A pessoa confunde muitas pessoas com a religião, né? E alguns falam assim, ah, poxa, eu não gosto de muçulmano que eles atacam. Não, não é muçulmano que ataca. Pela questão. É o homem que está lá, que está com desvios mentais. Ele que ataca os outros. Que pode ser judeu, pode ser cristão. E não tem santo no espiritismo. Não tem santo. Tem homens e mulheres que têm desvios de conduta. O que a gente vai aprender aqui em todos esses anos é conduta moral. É quando eu falo assim, é transformação. É a desconstrução do homem e mulher que somos hoje para a construção de um novo ser. E quem adivinha quem vai construir esse novo ser? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E isso nos dá cada vez mais a fortalecimento dessa fé, dessa força, dessa vontade que eu tanto falo. Dessa vontade. Porque se a gente não acreditar nisso, que vamos se transformar numa pessoa melhor, não tem o porquê.
Estamos vivendo aqui e viemos ao mundo aqui a passeio. E não viemos. Temos aqui, cada um tem o seu objetivo, que foi criado no plano espiritual. E agora a gente vai descobrir através do curso qual é meu plano para essa vontade que eu estou aqui, para esse momento que eu estou aqui. E não é a primeira vez que eu vim nesse mundo. Não é. Eu tenho depois uma conta técnica meio. Nem vou gravar, porque senão o Costa vai me puxar a orelha, né? Eu tenho uma conta técnica de quantas vezes a gente já veio nesse mundo. Eu tenho. Você já viu, Sérgio? Eu já te mostrei para você? Não, essa conta não. Eu tenho uma conta que eu provo para todo mundo quantas vezes está aqui. Eu provo para todo mundo quantas vezes o espírito do Sérgio, do Ricardo, da Célia, da Nicole, quantas vezes vieram já nesse mundo. Eu tenho. Mas eu vou apresentar mais no final Mas, do curso, porque se apresentar tá. agora, o Costa me puxou a orelha. Mas é isso que a gente vai pegar, né? Então, assim, pense no espiritismo como uma força, uma forma de querer viver. Não é que a gente vai virar carola, vai virar chato, nem nada disso. Vocês vão viver. E vamos aprender a viver. Aprender a viver. O questionamento que a gente tem que se colocar, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é falar assim: eu vivo hoje, eu tenho pequenos prazeres, eu não estou falando de prazeres carnais. Sobre isso a gente vai aprendendo os básicos também, sobre prazeres carnais. Mas não é isso. Prazer não é isso. Prazer é o prazer de viver. De eu estar nesse momento agora e absorvendo isso que vocês falaram um pouco antes. De estar feliz nesse momento. De estar preenchido. Preenchido. De estar nesse momento pleno. É isso que é gostoso. É isso que a gente vai aprender. A viver os nossos pequenos momentos. E pequenos momentos, a todo momento, foram uma coxa de retalho enorme que nos cobre de bênção o tempo inteiro. E aí a gente fica acalentado com aquele amor de Deus e de Jesus. E é isso que a gente fala que é pleno. É isso que a gente fala que é amor. Cobrir de cada um de vocês um pequeno amor que a gente dá. E formando essa coxa de retalhos para cada um de vocês. E é isso que é gostoso. É isso que nos dá a plenitude de estar aqui hoje, né? De estar completo e falando com vocês. E isso a gente se torna feliz. Eu me torno muito feliz de estar aqui hoje passando e repassando. Eu falei, Sérgio, senão eu vou ficar falando e doutrinando o tempo inteiro. Ah, tá. Você fala muito bonito, Ricardo. Eu vou Mas deixa eu ver ser o que eu. eu vou disputar para vereador, alguma coisa assim, deputado, alguma coisa assim, presidente, não, acho que alguma coisa assim. Tô brincando, Eu vamos. só deixa eu complementar, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum complemento que você falou muito bem. Não é consegue, pelo amor de Deus. É, assim, falando de religiões, assim, como é que a gente avalia, né? Se aquele caminho é legal ou não é? É principalmente observando as obras. O que é que está fazendo aquele caminho? Isso a gente vai ver nesse curso também. É separar o joio do trigo, como o Ricardo falou, entrar no caminho que nos leva ao Pai. E que caminho é esse? É o caminho que Jesus nos ensinou. É um caminho simples, é um caminho simples, falar é até simples, mas seguir que é o difícil. Ele falou: ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. E depois tem um outro mandamento que é semelhante ao primeiro: ama seu próximo como a ti mesmo. E nesse segundo mandamento está implícito o quê? Ama seu próximo como a ti mesmo, ou seja, ele já está entendendo que você se ama, porque se você se ama, você quer o quê? O que é melhor para você. Se eu quero o que é o melhor para mim, então eu quero o que é o melhor também para o meu próximo. E não existe nessa relação eu, Deus e o meu próximo, quando a gente entende, é um sinônimo assim de liberdade e de amor, porque nada mais assim começa a nos afetar. Porque a gente começa a entender o amor. Vocês querem ver? Chega alguém e fala: vem andar 1 quilômetro comigo. Ah, é um caminho cheio de pedra? É. Aí você fala: com você eu ando 2 quilômetros. Ah, mas vem andar 2 quilômetros comigo. Eu ando com você, eu ando 5 quilômetros.
não existem limites para aquele que ama. E se não existe esse limite, e de onde é que vem isso? Vem do coração. Então, conforme a gente vai entendendo essas lições, porque vejam, a doutrina espírita, ela não inventou nada de novo, ela só deu profundidade e explicação às lições do nosso Divino Mestre, que Jesus Cristo nos deixou. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Não? O pessoal tá tão quietinho hoje. Pessoal? Não nos deixem só, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, já que não quer falar, eu sou obrigado a falar, vocês vão ter que me aguentar. Posso falar, Ricardo? Pode, por Sim. favor, por favor. É emocionante, né, Sérgio? Porque talvez aquilo que a gente pensa, uma construção de amor, talvez o primeiro contato, talvez quando é igual escutar uma música romântica, né? A gente pensa sempre, talvez, um relacionamento, né, casal e tudo. Mas quando a gente Sim. pensa nessa questão de amor, é tão profundo, né? Que alguém, acho que aqui falou sobre, fez um tratamento, né, espiritual. Eu passei por esse período, né, nessa outra casa, e a primeira coisa, depois do passe, eu me lembro que eu ouvi da primeira vez assim, Jesus te ama. E aí eu comecei a chorar, porque eu estava, assim, em busca de uma dor que eu acredito que, embora sentisse fisicamente pela doença, mas de uma alma que estava muito ferida, sabe? E eu não percebia isso. Então, eu passei, né, pela cirurgia espiritual e eu percebi que nesse processo eu realmente senti o que é esse amor de Jesus, sabe? E aquilo aí me tocou muito profundamente. Então, realmente, se tiver que andar 2 quilômetros, né, mas se tiver que andar 3 quilômetros, né, junto, dessa caminhada junto de Jesus, eu sinto vontade de ir, mesmo sabendo que tem pedras, sabe? Porque é uma comprovação muito profunda desse amor na minha vida. Obrigada. Assim Imagina, a seja. gente que agradece. Você sabe que esses caminhos mais duros, e eu sempre falo em palestras, tudo isso, todo mundo fala de caminhos duros que a gente passa, ou de ensinamentos que a gente coloca. Eu falo muito de amadurecimento, né? Quem é que não cria casca no amadurecimento? Quem é que não cria casca por passar por esses momentos duros? A gente pode ver e observa que o que a gente está procurando, na verdade, é o equilíbrio. Esse equilíbrio que a gente procura é das noções que a gente tem da vida. Então, a cada momento, eu vou procurando ser uma pessoa melhor, um equilíbrio melhor, e essa transformação que eu tanto falo vai vir com o tempo. É tempo. O tempo é o senhor de tudo. O tempo é o senhor da nossa razão de viver. Tempo é de esquecer alguma coisa, de curar nossas cicatrizes, de poder realmente reviver nossos passados, mas as lembranças e nosso passado não é para nos fazer mal, é para cada vez mais acrescentar dentro de nós aqueles conhecimentos que a gente teve. E aprendemos bastante, aprendemos tudo, né? Tanto que a gente vai aprender história, toda essa parte, através do nosso passado. Mas para quê? Para caminhar junto conosco para o nosso futuro. E aí é isso. O futuro é de vocês. A porta vai estar aberta. E aí cada um de vocês vai traçar o caminho. Hoje nós estamos como iniciadores, eu e o Sérgio, como educadores e iniciadores. Mas vocês vão passar para outros educadores nesses anos, espero que todos os 6 anos, né? Por esses anos, educadores tão bons, melhores até, melhores, com conteúdos diversos, né? Com conteúdos diversos, que vão dar para vocês mais base ainda. E vocês, futuros educadores, que serão, vão também ensinar com toda a base que vocês vão ter e criar. A gente faz aqui, e coloca para vocês, e vão fazer essas aulas que vamos repassar. A gente faz muito, imagina, todo o conteúdo espírita em 1 hora e meia. Parece que é muito, né? Parece que é muito, mas é muito pouco.
é muito pouco. A gente faz muito en passant, na flor d'água, porque a introdução do mergulho é vocês que vão dar. A gente põe aqui, ó, na flor d'água. Só que quem vai mergulhar nos estudos são vocês. Então, queiram mais para vocês. Eu quero bastante para vocês, mas queiram mais. Queiram profundidade, sabe? Profundidade, assimilação de tudo que vocês vão colocar. Aprofunde-se, leiam, leiam, tenham dúvidas, porque o Sérgio está aí para tirar dúvidas de todos vocês, né? Ou criar mais dúvidas, não sei. Depende do Sérgio, né? Depende tudo do Sérgio. Que mais, pessoal? Não, pode passar para mim. Se eu não resolver, eu procuro o Ricardo. Eu vou estar trabalhando, não posso. Brincadeira, estou à disposição, pessoal. Fique tranquilo. Estaremos à disposição. É claro que às vezes pega em horas menos, algumas horas talvez não dê, mas estou lá no Gembe, o Sérgio também está no Gembe, nas horas também comerciais a gente está também à disposição, só clicar, passar para a gente no WhatsApp ou por e-mail, que a gente vai tentar responder dentro do horário que der, tá? As respostas que venham ser convenientes. Eu sei que muita coisa que a gente vai dar aqui, vocês vão querer mais aprofundamento, isso você pode ter certeza. Vocês já querem aprofundamento. Só que a gente pode passar. Imagina assim, se eu dou a aula do mediúnico um para cá, ou do átomo arcanjo, que é profunda, forte e vai quebrar conceitos que a gente já tem enraizado em nossas mentes. Imagina se eu dou aula do Básico 3 hoje, como que vai ficar a cabeça de vocês? Então, assim, é pouco a pouco. A gente vai soltando conteúdo pouco a pouco. Às vezes eu tenho que me dominar, porque às vezes eu quero antecipar certas coisas. Então, eu tenho que dominar, porque eu antecipo, eu quero falar, tudo isso. Mas a gente vai aprender com o tempo. Fiquem tranquilos, tá? Em tudo a gente vai. E tudo tem um porquê. Não vai ter misticismo, não tem milagres, milagres não existem, tá? Eu quero falar uma coisa. Já Ô, quebrei o Ricardo, primeiro paradigma. Já quebrei o primeiro paradigma. Milagres não existem. Ricardo, e É, podemos falar, vocês não estão aqui por acaso, esse encontro já estava marcado há muito tempo. não estão. A junção desses espíritos afins foram criadas para isso, para estarmos aqui hoje. Então, aproveitem bastante o momento. Aproveitem bem. Estou vendo aqui o horário, né? Aproveitem bem o Beleza, momento. 9h24. Tá, tranquilo. Eu falei assim, não vi o E outra horário. coisa que eu queria pedir para cada um de vocês é não passe pelo pensamento de estar nos incomodando. A gente adora falar de espiritismo. A gente adora tirar a dúvida de vocês. A gente quer ver vocês bem, esse grupo crescendo. Então, se tiver dúvidas, mande. Aqui na aula, se deu vontade de falar, fale. Eu Estamos gosto aqui de criar para mais ouvir dúvidas, fique vocês. tranquilo. Eu gosto de criar mais dúvidas ainda. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. O que eu não puder responder para vocês, eu crio dúvidas. Então, Sim, porque se a gente for filosofar, né, Ricardo, a luz não vem nas respostas, a luz vem nas perguntas. sim, claro. Então, a gente tem que começar a pôr para fora tudo que tem realmente de dúvidas ou de aprendizados que a gente teve no passado ou de conhecimento que talvez vão ou não para essa doutrina nova que a gente está começando a colocar. Mas eu sei que durante o curso e durante algumas coisas que a gente vai passando, né, essas dúvidas vão se apresentando. Talvez não na primeira aula hoje, que hoje é mais apresentação, né, mais essa conversa aqui, do qual vocês não têm dúvida nenhuma, não estão conversando, mas tudo bem, né? Mas assim, é mais por causa de tudo isso. Então hoje é só mais apresentação e na próxima aula a gente começa a aula mesmo, né? Que a gente vai falar principalmente disso, né? Que é, vai falar do espiritismo, do que é o espiritismo, né? E tenho isso na cabeça que a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a diferença entre um e outro, espiritismo e espiritualismo, né? Depois o Sérgio vai falar de duas coisas meio estranhas, né? Que é Deus e Jesus. Foi no sorteio da lista. Tá vendo? Deus e Jesus. E Evangelho no lar, né? Uma coisa que a gente vai falar, principalmente aqui, o Sérgio vai colocar para a gente é começar a fazer o Evangelho no lar.
É isso que nos protege e vai nos dar amparo em nossas casas, né? O evangelho tem que Alguém ser aqui feito. já faz o Evangelho no lar? Eu faço. Eu faço também. Eu faço também. Legal. Eu Bom, também faço. Há bom. muito É tempo? preciso. A Cláudia também falou que faz. Fazem há muito tempo. Não, acho que desde que eu voltei a frequentar o GEMB, que aí eu também fiz tratamento, aí comecei a fazer evangelho no lar, mas era uma premissa que minha mãe sempre me cobrou, principalmente depois que eu casei, porque na casa da minha mãe a gente sempre fez, e depois que eu me casei eu tive dificuldade de fazer o evangelho no lar, porque o meu marido às vezes não fazia comigo, e ao invés de eu fazer sozinha, eu acabei deixando de fazer. E aí esse ano eu retomei a prática, mesmo nem sempre ele participando. Mas você pode fazer sozinha também. Não deixe de fazer. Sim. É, Pessoal, estou perguntando isso por quê? Porque cada vez que a gente faz o Evangelho do Lar, harmoniza o nosso lar, a gente se sente melhor, prepara o nosso lar para a semana. Aqueles corações que às vezes não querem fazer, às vezes é justamente para não deixar a gente fazer, mas faça sozinho, se for o caso, e com o tempo eles vão chegando, vão se amansando e vão querendo fazer. a Rosângela também falou que faz mais de um ano também que ela faz. Mas é isso, a gente se sente melhor, né? Com o evangelho a gente vai se sentindo mais fortalecido, né? Principalmente por tudo que a gente está passando, por todos esses problemas, né? E a gente passa por problemas. Isso aí não quer dizer que a gente vai deixar de passar. São as etapas de, como eu disse, de aprendizado. E a gente vai precisar passar por isso, porque a gente só começa a avançar realmente na nossa vida quando a gente passa pelos problemas. Mas isso a gente vai conversar mais também nos básicos também, e no aprendiz um pouco, né? Mas nos básicos a gente diz também por que que a gente passa por tantos problemas, né? Por quê? A gente responde alguns porquês da vida, né? Alguns muitos porquês da vida. Mais dúvidas, pessoal? O pessoal tá tão caladinho. É o frio, é o A minha frio, é o turma era mais jogo. falante, Ricardo. Quê? A minha turma era mais falante. Mas por enquanto, hoje tá tudo assim. Hoje o pessoal fala que, que é normal isso, porque é a primeira vez também. Primeira vez sempre é assim. O pessoal tem receio de falar alguma coisa. Mas Pessoal, espero que brincadeira, percam não os era mais doutrinas. falante nada, ficava tudo calado também, viu? É normal. É, não, mas com o tempo eles perdem também e vai Perdem. perdendo essa timidez, né? A gente vai perdendo com o tempo, porque aí vai vendo que não é nem um bicho de sete cabeças, né? Então a gente tem certeza que será coisas melhores, né? Então, pessoal, hoje a gente vai fechar aqui, tá Eu bom? tenho uma dúvida. Opa, obrigado, obrigado, Bom, Nicole. Oh, espero que seja uma dúvida complicada que eu quero que o Sérgio Eu converse acho que é bastante. bem básico para as pessoas, né? Pelo que eu observei, as pessoas já sabem esse conceito, mas como eu estou realmente começando agora, o que que é fazer o evangelho em casa? A gente vai na segunda aula a gente vai fazer o Sérgio vai colocar como a gente vai fazer o Evangelho no lar. Mas Ah, tá. fazer o Evangelho no lar é ter os princípios. Peraí. Você tem um monte de livro aqui, eu não sei nem do que está os livros. Mas você ter, a gente começar a fazer sempre com hora marcada e dia marcado, sempre sendo o mesmo dia e hora marcada, tá? Ah, fases com a família, que nem a Gabriela falou, que às vezes o marido. O grande índice aqui do espírita aqui é que ter mais mulheres, porque Marcos, me desculpe isso, quem está mais aqui? Só o Marcos, né? O Cláudio também está aqui, né? Mas o grande índice de mulheres são mais voltadas ao espiritismo e querem se educar mais do que nós, homens, né? Que nem eu fui trazer, quem me trouxe o espiritismo foi minha esposa, né? Minha mãe trouxe lá atrás, eu acabei saindo, aí quem me trouxe de volta foi minha esposa. Então, a gente sempre tem isso, contato. Mas a grande parte é aqui do conteúdo.
Às vezes o homem não quer participar, ou a mulher não quer participar, ou os filhos não querem participar do evangelho. Mas assim, se for só uma pessoa que nem a Gabriela está falando, que faça no primeiro momento até ela se conscientizar. Mas a gente começa sempre a parte, o Sérgio vai entrar mais fundo nisso aqui, a gente começa com uma oração simples, leitura de uma parte pequena do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se quiser colocar um livro também de harmonização, coloque e leia. Pode ter discussão ou não. Discussão assim, só discutir, putz, eu acho que é isso, acho que é aquilo, você estava falando sobre isso, só uma pequena discussão. Depois, pequenas vibrações de limpeza do próprio lar, né? E depois uma prece final. Tudo isso não demora muito mais que meia hora, até menos talvez que isso. Mas Em toda torno vez de que a gente 15 marca minutos. Hã? Em torno de 15 a 20 minutos. Eu demoro meia hora porque eu acabo estendendo, porque a gente acaba discutindo um pouco sobre Sim. a alavanca um pouco mais. E a gente põe outros tipos de oração. Aí você vai acrescentando, é como um bolo. Você aprende a fazer um bolo, aí você vai colocando mais coisas dentro, né? Você coloca, você demora um pouco mais. É que eu coloco outras orações, eu faço oração para outras pessoas, mas tem que fazer principalmente para o nosso lado, né? E aí o restante é com o tempo mesmo. E o que eu estava falando? Fazer todas O essas Evangelho. leituras. É. Aí faz a harmonização do próprio pessoal que ali está, agregando o pessoal da família ou não. O que vai trazendo tudo isso? Os amigos e irmãos espirituais, toda vez que você faz a marca horário e marca o dia, eles vão começar a aparecer e fazer junto contigo essas mesmas orações, trazendo o quê? Nosso mentor, amigos, irmãos, né? Eles vão fazer contigo, mas sempre eles vão estar no horário e na hora marcada, no dia marcado, tá? Então, por isso que não pode fazer com coisas, brincadeiras, tudo isso, porque quando acabou isso, eles vão embora, né? Perdi o horário, não adianta, eles vão estar lá, mas se não vê que a gente não está fazendo mais, eles vão embora, entendeu? E o que que eles fazem? Eles começam aqui a limpar os miasmas que tem em nosso lar, limpar, porque a gente traz da rua. Tem dia que a gente briga com o chefe, tem dia que a gente chuta pedra na rua, perde o ônibus, perde o metrô, bate o carro. A gente chega com miasmas mais negativos. Então, ele limpa todos esses miasmas, né? Fazer o evangelho no lar. Como eu falo sempre para as pessoas que a oração é um prenúncio de tudo isso. Então, temos que fazer oração, leitura do Evangelho todo dia. Não é o Evangelho no lar, mas uma leitura do Evangelho quando chega em casa, quando sai de casa, para nos proteger, né? Para dizer que hoje é um bom dia. Mas o Evangelho no lar é isso. Só que o Sérgio vai aprofundar um pouco mais nessa parte, tá? Então, ele vai dizer como se deve fazer, onde se colocar. Segunda aula de vocês, tá bom? Não perca. Sérgio, se quiser falar mais, por favor, a aula é sua, da primeira aula. Não percam essa aula, ela é uma aula muito importante. Aliás, todas são importantes, né? Todos. Mas eu digo que essa é importante porque você vai começar a ter uma ação que ainda não faz no seu lar. E muitas vezes, será que eu estou fazendo o evangelho no lar de uma forma correta? Será que não está faltando alguma coisa? Quem faz provavelmente não, porque se está se sentindo bem depois do evangelho, o lar está em harmonia, então provavelmente está fazendo de uma forma correta. Mas a gente sempre pode melhorar. Vamos melhorar. Todos. Vamos fechar, pessoal? Tem mais alguma pergunta, resposta, dúvidas? Podemos terminar? Podemos, Sérgio? Temos Então, tá bom. Agora a gente vai fazer as vibrações e o prece final. O que você quer fazer, Sérgio? Vibração, prece final. Alguém quer fazer vibração, prece final? Ou é para nós mesmos? Então, vamos fazer a nós mesmos. final. Você faz o final? Faça a Então, final. vamos lá. Vamos fechando nossos olhos, nos religando a Deus e Jesus outra vez, aos amigos espirituais que estão em nossos lares, a cada um olhar para nós. E vamos emitir o nosso melhor vibração, que é a vibração de amor. Essa vibração de amor vai atingir principalmente o nosso planeta Terra, e a todos os lugares que realmente precisam da nossa ajuda, do nosso amor, da nossa fé. Esses lugares que estão em guerra, que passam por provações, passam por momentos difíceis,
mas lá Deus, Jesus, os amigos espirituais do bem estarão acampados em cada lugar, podendo dar a eles a força, a fé de que tanto necessitam. Vamos também com esse mesmo amor, com Deus e com Jesus, envolver nosso país, o Brasil, que está precisando tanto, tanto desse amor divino, envolvendo ele com esse amor, com essa fé, com essa força, envolver principalmente a todos os nossos governantes, a todos que necessitam nesse momento de provação da conduta e da força divina desse Deus e desse Jesus que nos dá cada vez mais o caminho que precisamos tomar. E para que eles tomem o verdadeiro caminho de ajuda ao próximo. Vamos envolver nossa cidade de São Paulo e as cidades onde estamos, cada um pensando em sua cidade que está. Vamos pensar com amor e com a fé de todos os irmãozinhos que passam ou estão na rua, necessitando do pão físico, mas também do pão espiritual, de quem está nos hospitais, nas casas de ajuda, mas também estão lá, necessitando desse amor. Vamos pensar que Deus está visitando a cada um deles e Jesus também caminhando junto com eles. Vamos agora dirigir nosso pensamento à nossa própria casa, envolver essa casa com o mesmo amor e carinho que tanto demos aos outros, protegê-la e ampará-la, fortalecer a todos que ali estão, pais, mães, esposos, esposas, filhos, filhas, pets, desenvolver o verdadeiro amor de Deus e de Jesus, para que os amigos e irmãos espirituais do bem estejam a nos amparar a todo momento. Vamos também nos religar ao Grupo Espírita Manuel Bento, ao GEMB, nossa casa espiritual de coração aberto, que vai nos abraçar a todo momento, dando a força da educação e a força do trabalho, e pedindo cada vez mais que ela se fortaleça para poder ajudar os outros. Ajudando aos outros, ajuda a nós mesmos. E vamos agora olhar com carinho para essa pessoa especial que somos nós mesmos, pedindo fortalecimento, a fé, a harmonia, o equilíbrio, para podermos sempre seguir em frente com Deus e Jesus em nossos corações. Que assim seja sempre, graças a Deus e graças a nós mesmos. Querido Deus, amado Mestre, agradecemos essa oportunidade, esse novo caminho que aparece em nossa frente para trilhar cada vez mais para rumo a Ti, Pai. Agradecemos, Pai, todas as vezes que fizemos qualquer pedido e fomos atendidos pelo nosso mérito, mas ao mesmo tempo, Pai, agradecemos de todo o coração todas as vezes que você nos disse não, que esse não foi sempre para o nosso bem, foi para a nossa educação, foi para nos livrar do pior e fazer cada vez mais seguir em Sua direção, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. É isso aí, boa noite. Fique com Deus. Vamos mandar daqui a pouquinho a aula do YouTube, tá? Os temários e também o cronograma, né, das aulas, né? E aí, tendo dúvidas, por favor, fiquem à vontade de nos comunicar, tá bom? Vou Ricardo, encerrar aqui. a gente vai mandar também aquele outro documento, me fugiu o nome, o regimento também. Ah, o regimento interno também, claro. Com Regimento certeza. interno.